Olá, boa tarde, bom dia. Muito prazer, eu sou Eduardo Ribeiro Filho, fundador da WeDev Tecnologia. E hoje eu vou estar compartilhando um pouco dessa jornada nos últimos 8 anos, desenvolvendo projetos de tecnologia no Brasil e pelo mundo. E ao convite do Instituto, eu vou compartilhar especificamente esse tema que tem sido muito discutido nos últimos tempos. É um tema bem específico, um pouco técnico, mas bem atual, e que, de uma certa forma, vou tentar ilustrar de forma muito prática o impacto que isso tem daqui em diante. Essa história que eu vou compartilhar, essa jornada, ela tem sempre essa mesma estrutura, passado, presente, futuro, para que a gente possa entender como as coisas funcionavam, como elas estão funcionando e o que a gente espera que aconteça ou funcione em um futuro. Toda relação social que trouxe a gente como sociedade até agora funciona em cima desse modelo colaborativo. Em um lado eu tenho o consumidor, de outro lado eu tenho um provedor, seja ele de serviços, produtos, conhecimento. Um lado organiza a demanda, o outro lado tem a oferta, e existe esse mecanismo de controle, em que eu consigo controlar e testar se a minha oferta é válida ou não, e como eu posso melhorar essas ofertas para o meu produto, para o meu serviço. Escala e infraestrutura. Por que nós vamos conversar sobre escala e infraestrutura? Nós só conseguimos chegar aqui de um modelo feudal, centralizado, medieval, no início do século XIII a XVI. Nós tínhamos a unidade centralizada, o castelo, e as cidades eram muito pequenas, porque era difícil gerenciar todo esse tipo de massa de informações. Nós tínhamos que organizar as pessoas, nós tínhamos que organizar os produtos, produção, e isso era extremamente complexo de ficar muito grande, era difícil administrar uma grande unidade. Só que aos poucos a gente foi ganhando conhecimento, fomos desenvolvendo alguns tipos de tecnologia e ciências, e nos trouxe um último cenário aqui do que é o presente hoje, né? Uma megalópole, uma cidade como Xangai, Hong Kong, São Paulo, em que nós temos que prover serviços, produtos, atendimento, mobilidade para uma grande massa populacional. É um problema a ser resolvido. Geralmente, quando existe a expansão urbana de uma cidade, nós pensamos em infraestrutura como uma rede de esgoto, uma rede de água, energia, cabeamento de dados. Mas essa infraestrutura ela entrega, de uma certa forma, uma outra camada invisível, que é a camada tecnológica. Como os dados e as informações se deslocam, como elas se movem nessa teia invisível, que permeia a sociedade e traz produtos e serviços que hoje nós temos no celular. E essa jornada começa no Banco 1.0, o livro Razão. Foi assim que começamos a organizar o nosso sistema financeiro. Por que falar de sistema financeiro e sociedade? Porque nós só conseguimos evoluir como sociedade organizando de uma certa forma mais eficiente todo o nosso sistema financeiro. E nós temos como unidade central o banco como instituição, seja ele em qualquer escala. Isso é um livro Razão, isso é o Banco 1.0, como tudo começou. Eu tinha umas folhas, conjuntos de folhas, onde eu tinha contas de pessoas ou empresas, e eu anotava todas as entradas e saídas dessas empresas para que eu conseguisse ter um controle do balanço de quanto eu tinha à disposição daquela pessoa, da empresa ou de uma cidade. E, de uma certa forma, isso teve que evoluir para que nós saíssemos do modelo centralizado do castelo para uma grande cidade. De uma certa forma, sair de uma unidade singular para uma unidade grande, como uma cidade, a gente teve que evoluir o nosso modelo tecnológico. Saímos de modelos primitivos, de circuitos extremamente simples, para modelos mais complexos, porque para gerenciar grandes informações, grandes números de dados, para gerenciar pessoas, hospitais, escolas, aeroportos, portos, eu preciso de sistemas complexos que consigam suportar essa massa de dados. Então, à medida que a sociedade foi evoluindo,
essa infraestrutura tecnológica teve que acompanhar. E, de uma certa forma, uma depende da outra. A cidade só consegue crescer, as sociedades só conseguem crescer, se, de uma certa forma, a gente conseguir crescer a nossa malha tecnológica, porque os produtos e serviços hoje são entregues nesse meio, a maior parte deles. Evoluímos para o Banco 2.0, com o avanço da informática na década de 60 a 80, o início, o primórdio da tecnologia, permitiu que um indivíduo conseguisse gerenciar um grande volume de massa de dados. Então, ficou muito mais fácil, eu consegui administrar uma cidade, um país, um bairro, fazer todos os controles das minhas operações. Eu tenho um computador como a minha ferramenta e eu conseguiria, de uma certa forma, extrair essa informação e guardar essa informação para que ela pudesse ser processada posteriormente. Passamos para o Banco 3.0, em que começamos a ter algumas funções que eram atribuídas a seres humanos para máquinas. Hoje nós temos grandes servidores. O caixa, eu já não preciso ir mais ao banco retirar dinheiro, fazer um depósito, eu posso utilizar uma unidade eletrônica. Uma assinatura para eu validar minhas transações e minha identidade. Tem um cartão de crédito que tem uma chave pública, uma chave privada. E hoje eu consigo fazer, nesse tempo, todas as operações bancárias ou financeiras relacionadas a essa parte em um terminal de computador. O Banco 4.0, a gente já não tem mais, de uma certa forma, centralizado o computador e mídias acessórias ou qualquer tipo de hardware. Nós temos a informação sendo processada de forma digital, sem interferência de seres humanos. Existe uma única grande interferência nesse sistema, é que, a partir do momento que eu tenho um ponto de acesso a essa infraestrutura na palma da minha mão, eu não preciso, de uma certa forma, outros conjuntos de infraestruturas. E isso a gente tem esse reflexo de uma certa forma, a dissolução da infraestrutura bancária de varejo, indo para um banco digital na ponta dos meus dedos no celular. O Banco 5.0 é a evolução desse sistema, a forma como nós administramos essas informações. Eu não posso editar uma informação que está em um sistema de um protocolo blockchain. Diferente do sistema tradicional, que eu posso editar dados em uma planilha, em que um balanço, um balancete, qualquer tipo de relatório possa ser adulterado em toda a cadeia de distribuição dessa informação, isso é muito frágil. Então, aplicado um sistema blockchain, nós temos o que seria o Banco 5.0, em que eu tenho sistemas bancários, interbancários, compensações, liquidações, todas em sistemas inscritos em protocolos blockchain. E o que nós ganhamos com isso? Um exemplo mais prático de aplicação de blockchain que tivesse mais abrangência seria o quê? Reescrever de uma certa forma como nós lidamos com aquele primeiro slide que eu apresentei. Como nós criamos os mecanismos tecnológicos para fazer oferta e demanda funcionarem sem atrito, de baixo custo. Temos que resolver dois problemas. Um problema é, a partir do momento que eu crio uma entidade digital, um valor em real, assim como uma imagem, um arquivo, eu posso enviar a mesma unidade para duas pessoas. Então, eu não conseguiria ter um modelo financeiro confiável se eu pudesse enviar para duas pessoas o mesmo arquivo. Então, seria muito parecido como eu enviar 2 cheques com um valor nominal de R$10.000 e eu só tenho R$10.000 na conta. A primeira pessoa que sacar vai ser o beneficiário da operação. Então, o problema do gasto duplo, de como eu envio arquivos pela internet sem que existam duplicatas, ou sem que eu possa gastar 2 vezes a mesma unidade, foi um dos desafios que o Bitcoin resolveu. E o Bitcoin e a blockchain eles não podem ser separados, porque, de uma certa forma, o Bitcoin é o subproduto do protocolo aplicado, uma forma distribuída e descentralizada de processar a informação. E quando eu faço uma transferência ou qualquer tipo de operação em blockchain, ela só pode acontecer uma vez, porque aquela unidade também só existe uma vez. Então, o desafio de impedir que pessoas façam um gasto duplo, de uma certa forma, já foi resolvida. E isso tem um impacto muito grande
diminui o número de fraude e inadimplências em algumas operações. O segundo desafio, à direita, é um desafio antigo, é um teorema dos generais bizantinos. Antigamente, se uma unidade quisesse tomar conta de um castelo, ela precisava fazer ataques simultâneos para que enfraquecesse, de uma certa forma, os sistemas de defesa. Então, quando a gente tem um sistema bancário, um sistema financeiro, um sistema de corretagem de valores ou de qualquer tipo de controle de informação, se ele tem uma unidade centralizada, existe alguém que está realmente fazendo toda a manutenção da infraestrutura para processar esses dados, esse ponto fica suscetível a um ataque. Então, esse é um ponto frágil quando a gente tem um sistema que tem dados que são extremamente valiosos, que não podem ser corrompidos. O Bitcoin também resolveu isso com um protocolo blockchain. E essa resolução do problema em si é a prova de trabalho combinada com o consenso. Então, quando eu tenho uma unidade que não é mais centralizada, ela é totalmente distribuída, não tenho mais um único castelo, eu tenho milhares de castelos, cada um guardando as minhas reservas de valor, fica muito difícil eu atacar esse ponto. Então, eu teria que atacar 50% das unidades mais uma, para que eu pudesse ter, talvez, sorte na empreitada. Então, um protocolo distribuído, descentralizado, ele praticamente impede que seja feito um ponto de ataque centralizado. Então, eu não tenho uma unidade para atacar, eu não consigo atacar o sistema. Isso nos dá algumas vantagens. A partir do momento que eu tenho qualquer tipo de ativo, qualquer classe de ativo, mercado imobiliário, moedas, títulos, documentos, obra de arte, música, eu posso converter qualquer ativo do mundo real hoje em uma versão digital, um documento, e esse documento é convertido para uma sequência binária, como se fosse a extração do DNA ou a sequência do DNA de uma pessoa, e essa sequência tem uma assinatura única, que seria o hash. Ela é único. Como está sendo muito tocado nesse assunto agora, é um token não fungível. É impossível de eu criar uma outra unidade dentro desse sistema, ela é única. Quando eu tenho essas propriedades e essas características, eu consigo criar o que é determinado um criptoativo, que é, de uma certa forma, alinha muito bem com a estrutura que foi criada pela Receita Federal do Brasil de classificar essa forma, esse fenômeno e de uma certa forma, conseguir tributar e criar todos os procedimentos legais para que essas operações acontecessem. Então, de uma certa forma, esse é um procedimento simples de tokenização. As oportunidades. A partir do momento que eu tenho qualquer tipo de ativo e eu posso criar, de uma certa forma, ele no formato digital, como se fosse um cripto real, por exemplo, eu dou novas propriedades para esse tipo de instrumento financeiro. Ele pode ser copiado para dentro de um pendrive, ele pode ser transferido por e-mail, ele pode ser programado, ele pode ser automatizado, ele sofre infinitas transformações que dão propriedades para ele, para que ele seja muito mais transparente, seguro e uma infinita escala de uso. Mas o maior poder dessa automação, de uma certa forma, do lado financeiro, é que eu tenho o recolhimento dos tributos, os splits de pagamento, os acionamentos do sistema financeiro como um todo em tempo real. Então, de uma certa forma, num cenário hipotético, que não é muito longe, quando eu pagar um café numa padaria, o imposto, o ISS, por exemplo, já ser recolhido na transação e já cai na carteira do professor, do servidor público, que recebe frações daquela transação. Eu não preciso trabalhar mais 30 dias, ou eu não preciso mais produzir 30 dias para eu receber meu pagamento. À medida que a economia vai funcionando, esses pagamentos já são dispersados de forma automática. Isso tem um impacto muito grande na velocidade financeira no ecossistema Brasil como um todo. E isso não é só Brasil, é um problema e uma solução global.
Então, a gente trazendo essas agilidades, nós ganhamos algumas vantagens. Eu tenho um sistema financeiro mais veloz, ele é mais rápido, ele pode ser processado quase que instantaneamente, com milissegundos de atraso. Ele é um sistema transparente, ele não precisa ser um sistema totalmente fechado para que ele possa ser seguro. Ele pode ser um sistema totalmente público, mas ainda garantir a privacidade das pessoas que participam. Por eu ter uma infraestrutura distribuída, não tenho um servidor que eu tenho que fazer toda a manutenção e segurança, eu tenho um baixo custo operacional. Então, eu consigo ser competitivo. Ele é seguro porque ele é distribuído. A partir do momento que eu tenho um processamento e armazenamento totalmente distribuído, ele é um sistema seguro, eu não tenho um ponto de ataque. Eu teria que proporcionar o colapso inteiro da infraestrutura de um país, ou talvez de um planeta inteiro, para que ele parasse de funcionar. Tendo essas propriedades eletrônicas, ele pode ser automatizado. Então, eu posso dizer que o meu R$ 2 vai para a carteira do Lisandro daqui a 25 dias. Ou esses R$ 2 vão ser divididos em R$ 1 para cada um dos meus filhos depois que eu morrer. Essas propriedades novas que ganham a moeda ou qualquer tipo de ativo têm grandes potenciais. Ele pode receber atributos. Eu posso dizer que esses R$ 2 foram recebidos em uma outra transação e amarradas a uma nota fiscal eletrônica. Então, eu consigo ter a rastreabilidade de toda a operação, de todo o ecossistema financeiro. Isso é extremamente benéfico para que a gente consiga entender, extrair dados e informações da nossa economia que nós não conseguimos extrair hoje. Ele pode ser melhorado, nós podemos testar. Não achamos interessante algumas funções, podemos melhorar, podemos aperfeiçoar. E o mais importante de tudo, ele pode ser escalado. É uma tecnologia escalável. É uma tecnologia que permite que a gente tenha serviços e produtos sendo dispersados por meios tecnológicos de forma muito barata. Então, para recapitular e encerrar, eu gostaria de agradecer o convite do Instituto Venasbac, a Lucila principalmente, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o que é a minha visão de tecnologia, de uma certa forma impacta na nossa empresa, e lembrar a todos que tecnologia é infraestrutura. Sem ela, a gente não consegue desenvolver uma nação eficiente e competitiva. Obrigado.